Bom, vamos pular agora para a próxima questão, que seria analista do TRT, 12ª região. Vamos dar uma olhada lá. O segmento do texto que ressalta a ação da mesma. Percepção de uma foto. Galera, tá aqui. Nessa daqui, eu nem coloquei o texto, nem pedaço do texto, nem traço do texto, nem trechos do texto, nada. Mas, porque eu acredito que vocês conseguiriam fazer essa questão aí sem ter nenhum problema. Olha só, vocês vão ter 30 segundos para poder ter o entendimento dessa questão. Eu vou falar para vocês o enunciado quando ele fala assim. Olha só. O segmento do texto que ressalta a ação da percepção de uma foto. O segmento do texto. Ele colocou vários segmentos do texto. Ele quer que você faça o quê? Que você marque uma opção que vai denotar a ação de percepção. O que é a ação de percepção? É o ato de perceber, ok? O que ressalta a ação de uma foto. Que destaca a real ação de percebimento de uma foto. O que real ressalta, vocês vão encontrar uma opção que vai ter que estar assim, tá? O segmento do texto que ressalta a ação da mesma percepção de uma foto. Aqui seria simplesmente o seguinte, o segmento do texto que ressalta a ação que se percebe em uma foto. Bom, quando você pensa em foto, o que acontece? Você se casou, os rapazes aí, meus camaradas. Você se casou há 10 anos. E aí lá no teu casamento, você tirou diversas fotos, lindas fotos, porque você ainda era novo e você era muito bonito. Só que quando você se casou, o que acontece com todo homem que casa? Ele fica barrigudo. Só não aconteceu isso comigo, mas 90% das pessoas, elas ficam barrigudas, os homens ficam barrigudos, relaxados. E isso não pode, porque eles começam a estudar para poder crescer a vida, e aí fazem o quê? Se relaxam. Aí quando chega depois de 15 anos, aí você fala para o seu filho, 15 anos, filho, aqui papai. Olha papai. Aí quando o seu filho olha a foto, ele olha a foto, olha para você, olha a foto, olha para você, fala assim, não pai, esse não é você, pai. Esse é o seu segundo casamento, mãe? Aí você, não pai, filho, sou eu mesmo. Aí o que acontece? Você guardou aquela foto, e aí vem toda aquela imagem na tua cabeça. Pô, eu era tão bonito e hoje eu tô assim, ridículo. Aí o que acontece? A fotografia, ela congela uma imagem, um momento da sua vida tão importante, que seria um momento passageiro. O momento lá da festa do teu casamento foi um momento passageiro. Mas que a foto, ela é capaz de deixar aquilo registrado pro resto da vida. E lá na frente, mesmo que você olhe a foto, você vai se lembrar, porque a sua maneira de olhar aquela foto, ela vai desenhar toda uma imagem anterior das coisas que aconteceram na tua vida. O que a questão quer saber é, repetindo, o segmento que ressalta, ou seja, que vai colocar em destaque o que se percebe em uma foto. Eu quero que vocês leiam. Vai lá. Vocês têm 30 segundos para fazer essa questão. Vocês estão com o material aí, não estão? Voltemos! Vamos lá. O segmento do texto que destaca a ação da percepção de o que se percebe numa foto. Aí ele começa a letrar, gente. Olha só. A câmera fotográfica é uma máquina do tempo. Galera, para com isso. Ele está falando lá de máquina. Ele quer saber o que se percebe numa foto. Se percebe numa foto que a máquina de fotografia é uma verdadeira... que a câmera fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo. O que tem a ver isso com você perceber alguma coisa de uma foto? Não tem nada a ver, pô. Não fala besteira, não. Quando você pega a letra D de dado, por exemplo, depois a gente volta aqui, o significado de uma imagem muda com o passar do tempo. Gente, o significado de uma imagem muda com o passar do tempo. Você tirou a foto lá na frente, você era novinho, você está barrigudo hoje, beleza, mudou. Mas a imagem da foto, ela muda? Não, porque você lembra de tudo aquilo que aconteceu. É claro que não tem nada a ver. E a letra E? Mas é difícil imaginar que alguém seja insensível à magia de uma foto. Tudo bem, realmente, tá? Mas o que tem isso a ver com aquilo que se percebe numa foto? Isso não tem nada a ver, pô.
A fotografia congela o tempo. Show de bola. A fotografia realmente congela o tempo. Mas ele quer saber isso. Ele quer saber se a fotografia congela o tempo. Ele perguntou qual é a função de uma máquina de fotográfica. Congelar o tempo. Aí estaria certo. A função de uma máquina fotográfica é congelar o tempo, concordo. Mas o que você percebe, coloque em destaque o que se percebe numa foto. O que você percebe numa foto? Você percebe numa foto você percebe numa foto ótimas lembranças de coisas que aconteceram na tua vida. Gente, indiscutivelmente, nosso olhar é uma varinha mágica que descongela o instante aprisionado. Óbvio que é isso que é o poder de percepção de uma foto. A resposta só pode ser a letra C de casa. Eu espero que vocês tenham entendido tão tranquilos como eu entendi, beleza? Vamos dar uma olhada no texto 2? Na questão 2, vamos lá. No contexto do último parágrafo, a referência aos níveis de percepção. Gente, vamos lá. Aqui, você precisava voltar ao texto? Sim. Porque aí, quando ele fala no contexto do último parágrafo, a referência aos vários níveis de percepção de uma fotografia remete. Aí não tem jeito, você vai ter que voltar ao texto para você dar uma lidinha com quem está usando aquele significado de níveis de percepção. Embora já possa sugerir, certo, alguma coisa, mas eu não vou também ficar aqui filosofando, porque aí já é uma maneira de eu fazer. Enfim, aí eu vou voltar lá. Variam também os níveis de percepção. Isso ocorre, na verdade, com todas as artes. O músico, por exemplo, ele é capaz de perceber dimensões sonoras inteiramente suspeitas, ou inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma que um fotógrafo profissional, ele lê as imagens fotográficas diferentes daquelas que desconhecem a sintaxe da fotografia, a escrita da luz. O que ele quer dizer? Se o cara é um perito, o cara enxerga coisas a mais. Por exemplo, vocês não falam isso de mim direto? Às vezes eu recebo e-mail direto, o aluno falando isso. Professor, tem erro gramatical que só você vê. Aqueles erros mais tranquilos para eu enxergar não é para você, porque os meus olhos são de especialista. O músico, ele vai muito além de um leigo. Aquelas pessoas que ficam filosofando, quando estão vendo uma foto, chora e tudo. Caramba, olha a foto e fala, caramba, cara, olha só, cara. Tem uma foto de uma imagem completamente subliminar. Uma foto, de repente, você está assim na foto. Aí você fala assim aqui, nessa foto, eu estava fazendo um sinal de ok. Aí vem um cara que tem de fotografia. Nesta foto, olha como é que é lindo, como é que é uma mensagem linda, você apontando para o céu. Porque nesse dia, olha como é que está o fundo, que estava claro, e você apontando para o céu, automaticamente você está dizendo que está tudo bem, e aí você aponta para o céu. Pode reparar como existiam pássaros e aves, os caras conseguem ver coisas que ninguém vê, meu irmão. Como a gente vê problema onde não existe. Como a gente acha que tem que interpretar o texto lendo o texto. Não é assim que se faz. Pô. O que ele está querendo sugerir ali? Os níveis diferentes. Porque nem todo mundo vê as coisas com os mesmos olhos. Quem é especialista, óbvio, vê de uma forma melhor. E é óbvio que a resposta, sem a gente discutir, o que ela sugere? Vamos lá. Aqui é a resposta. As diferenças de qualificação do olhar dos observadores. Se o cara é um especialista, o cara vê tudo. Se não é, não vê. Então, níveis diferentes dos olhares dos observadores. Por esse motivo, nenhuma discussão. A resposta é a letra B de bola. Precisei botar o texto? Sim. Precisei botar o texto? Não. Precisei botar um trechinho do texto. Ok? E só lembrando, galera, que assim, eu não tirei questões de interpretação daí não, tá? A prova estava lá, texto X, o que eu fiz foi pegar as questões de gramática, botei na aula de gramática, e as questões de interpretação coloquei no material de interpretação. Não tem corte de questão X, corte de questão, não tem nada a ver com isso não. Tá? Questão número 3 é uma questão que eu estava ansioso para chegar, vai ser o nosso fechamento. Vamos lá. Atente-se para as seguintes informações. Aí o cara te deu várias informações. Pá, 2 informações, pá, 3 informações, tá. Se essa questão não aparecer amanhã, você pode ter certeza. Para quem vai fazer a prova de amanhã, para quem vai fazer a prova de domingo que vem, pode ter certeza que eu estou te falando.
Não tem a menor dúvida. Cara, vai ser assim, a primeira do ano que não vai aparecer isso, numa prova com mais de 20 questões. Embora tenha feito também muitas questões, muitas provas de química, vocês encontram isso direto, me encontra, ponto. E aqui, a estratégia a ser montada por você para fazer essa questão, normalmente ele coloca aqui, na letra E, normalmente a afirmação é essa daqui. Ó. Todas as afirmativas estão corretas. Ou ele coloca assim, 1, 2 e 3. Por uma questão muito óbvia, você vai ter que escolher uma para poder fazer, certo? Daí você começar. Só que o conselho que eu te dou é a única maneira de você fazer de forma rápida e objetiva, é você começar por aquela que marca mais. Que, por exemplo, é a questão, aí nesse caso você tem aí a letra A dando 1 e 2, letra B 2 e 3, letra C 1, letra D 2, letra E 3. Aí você vai observar, pô, na 1 ele colocou duas opções, que é a A e a C. A 2 ele colocou em 3, ele colocou na A, ele colocou na B e ele colocou na D. E a 3 colocou em duas, B tal, tal. O que eu vou fazer? Vou começar por aquela que tem mais. Mas por quê? Um motivo óbvio. Se, por exemplo, a 2 estiver certa, aí você vai ter que analisar as outras e não adianta que você vai ter que fazer. Agora, quando você descobre, por exemplo, que aquela que tem mais, ela está errada, que é o que acontece em 99% dos casos, você vai eliminar pelo menos umas 3 opções. Você vai eliminar aquela que tem 2, que tem mais, e a opção que vai estar escrito todas as corretas. Eu vou seguir essa linha de raciocínio. Quando eu cheguei aqui, eu vi que, poxa, quantas apresentaram 2? Poxa, apresentaram 2, a primeira, a segunda e a terceira. Então eu vou começar por ela para poder ver aonde eu vou chegar. Ponto. Olha só o que vai acontecer. Qual é a linha de raciocínio? Presta atenção aqui. 2. Pois o lado de lá é como um albergue espanhol do ditado. Cada um se encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado de uma imagem muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. No segundo parágrafo, a menção ao ditado sobre o albergue espanhol tem por finalidade sugerir que o olhar do observador não interfere, já deu M, não interfere no sentido próprio e particular de uma foto. Gente, caraca. Aí você voltou o trechinho do texto, que é o segundo parágrafo, ele só fez menção ao segundo parágrafo. Aí não tem nada a ver com o terceiro, não tem nada a ver com o primeiro, você vai pegar o segundo parágrafo, vai fazer isso. E você vai lá e diz que cada um só encontra nele o que trouxe consigo. Além disso, o significado de uma imagem, ela muda. Ela muda com o passar do tempo, até para o mesmo observador. A menção ao ditado sobre o albergue espanhol tem por finalidade sugerir que o olhar do observador não interfere. Resumo da história, essa daqui está completamente errada. Aí você se deu bem, porque aí você chegou lá e você eliminou a A, B e a C. Na pior das hipóteses, você tem 2 opções. Ou você vai dizer que a resposta é a C ou a E. Ótimo. Aí o que você vai fazer? Você vai ter 2 opções para acertar. Porque vamos supor que dessas 2, a 1 e a 3, uma você tem a maior dificuldade para fazer e a outra não. A que você não tem dificuldade, ela te dá a resposta. Porque a que você não tiver dificuldade, ela pode ser certa. Se ela for certa, vai ser a resposta. E ela pode ser errada. Se ela for errada, a outra vai ser a resposta. Você tem 2 chances. Vocês estão se ligando no que eu estou falando, né? Aí eu vou voltar aqui e vou fazer uma. Vamos lá. Por exemplo, vamos pegar 3. Um fotógrafo profissional, conforme sugere o terceiro parágrafo, vê não apenas uma foto, mas os recursos de uma linguagem específicas nela fixados. Galera, você acabou de fazer a questão anterior e você não disse que um fotógrafo profissional ele vê além daquela simples imagem? Você não acabou de ler o último parágrafo para fazer a questão número 2? Por essa leitura do último parágrafo só, você fez a questão 2 e a questão 3. Porque é óbvio que é isso que ele está dizendo. O fotógrafo profissional, ele vê não apenas uma foto, mas os recursos de uma linguagem específica nela, vê todos os significados de uma foto. Então essa aqui está certa. Se você tem certeza disso, pode ter certeza de que a resposta é a 3. Vamos ver se você tivesse optado pela 1, se você iria se dar bem. Vamos ver lá. Costumamos dizer que a fotografia congela o tempo, preservando um momento passageiro para toda a eternidade, que realmente é o que a foto faz, né?
Ao dizer no primeiro parágrafo que a fotografia congela o tempo, o autor defende a ideia de que a realidade apreendida numa foto já não pertence a tempo algum. Porra, claro, ela congela o tempo, fica para o resto da vida. Ele diz que ela não pertence a tempo algum. Claro que pertence ao tempo passageiro lá do meu passado, ao tempo da minha vida. Eu guardo aquilo como uma recordação. Lógico que essa daí está errada. Eu acho que qualquer uma das duas que você fizesse, você iria se dar bem. Mas essas questões que vocês vão ter, esse negócio de 3, 4 parágrafos, procurem aquela que tem mais, porque normalmente ela está errada. Ele vai botar ali 2, 1 e 2, 2 e 3, 2 e não sei o que. Normalmente ela está errada. Acredita que eu estou falando para vocês. Que seria o melhor se ele colocasse que todas estariam corretas. Por exemplo, se essa daí tivesse correta porque ela tem mais, iria trazer um pouco mais de dificuldade. Você vai procurar a que tiver mais.